Manhã de hoje, incêndio destrói parte de um comércio de roupas e colchões do bairro Tancredo Neves. E é para lá que a gente vai agora aqui ao vivo com a nossa Mei Chapiama. Traz para mim a Mei Chapiama. Muito bom dia, Mei. O que é que aconteceu aí? A correria foi grande, hein, minha amiga? Isso mesmo, Maricesa, a correria foi muito grande. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa Alô Amazonas neste momento. Maricesa, esse incêndio começou por volta de 8h30 da manhã desta segunda-feira, nessa loja de variedades, onde vende roupas, colchões, móveis e também até eletrodomésticos. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o início desse incêndio, ele começou na parte de cima, apenas uma fumaça, e rapidamente o fogo se alastrou. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, imediatamente os bombeiros chegaram aqui no local por volta de 8h55 da manhã, onde eles iniciaram os trabalhos para conter as chamas. Parte dessa casa que fica em cima do estabelecimento ficou totalmente destruída. Você percebe que ainda há rachaduras. O Corpo de Bombeiros continua aqui no local, Maricesa, fazendo o serviço de rescaldo. A proprietária dessa loja está aqui acompanhando todo o trabalho, não quis gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem, está bastante abalada com essa situação, porque ela disse que perdeu aproximadamente R$100 mil em mercadorias. Muitas pessoas de lojas que ficam aqui nessa localidade ajudaram resgatando também alguns colchões, algumas roupas e guardaram em depósitos dessas lojas, mas praticamente toda a mercadoria que estava na parte de cima ficou totalmente destruída. O outro proprietário, ele informou, Maricesa, que nessa parte de cima, onde ela foi toda comprometida, ele disse que servia como uma subloja, ou seja, os clientes também subiam aqui no local para verificar os colchões que estavam guardados nessa parte de cima, que ficou totalmente destruída. O trânsito, ele foi interditado nesse lado do sentido bairro Centro. O trânsito ficou totalmente parado aqui no local. Um agente de trânsito também ainda se encontra aqui para dar melhor fluidez no trânsito. A pista foi liberada por volta de 10h20 da manhã. Tanto nesse sentido, Mário César, quanto no outro sentido, no sentido centro-bairro, também ficou um trânsito bem complicado, porque os bombeiros ficaram trabalhando aqui no local. Eles terminaram já, eles conteram as chamas já por volta de 10 horas da manhã, onde eles também utilizaram uma outra viatura para que eles pudessem tirar foto aérea de cima desse estabelecimento para saber como é que ficou logo depois desse incêndio. Foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água para conter as chamas. Eles já terminaram o trabalho aqui, o Corpo de Bombeiros, e eles já estão finalizando aqui nesse estabelecimento. A proprietária está aqui acompanhando, ainda há uma fumaça em cima, mas devido a essa finalização do trabalho do Corpo de Bombeiros. Está bastante quente aqui, viu, Mário César? Muitas pessoas ainda estão acompanhando, essas pessoas que trabalham nesses comércios que ficam ao lado aqui desse estabelecimento onde teve esse sinistro. Eles ajudaram também retirando alguns colchões e também guardando. E agora a perícia deve vir aqui no local para fazer o levantamento, a Defesa Civil também, já que possivelmente a parte de cima pode ter ficado comprometida. Você percebe que há rachaduras devido a esse incêndio. Essa área aqui ao lado do estabelecimento até o final, ela foi isolada justamente por conta desse perigo. Agora o trânsito aqui nessa área da Zona Leste de Manaus, ele está começando a normalizar, viu, Mário César? Mas a situação foi tensa aqui logo pela manhã, o trânsito ficou totalmente parado, os ânimos estavam à flor da pele, e uma situação muito difícil mesmo, mas que agora está controlada, pelo menos nessa primeira parte, viu, Mário César? Eu volto com você aí no estúdio. Olha, Mei Chapiama, tá aí, meu povo, você continua vendo as imagens aí do Tancredo Neves. Aconteceu esse incêndio pela manhã, tá? Inclusive a nossa equipe de reportagem esteve no momento, né? A gente esteve lá no local
Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, uma reportagem sobre isso, sobre esse caso. Mas, ó, o que é que acontece? Em cima tinham vários colchões. E aí aquela espuma do colchão é totalmente inflamável. Ali você toca fogo ali, vai embora, acabou-se. Resta saber se foi algum problema elétrico, porque aqui em Manaus, aqui no Amazonas, só o que tem são incêndios causados por conta de alguma fiação, de algum problema elétrico, de um curto-circuito, de uma fiação antiga, de uma fiação, por exemplo, inapropriada. Só o que tem. Agora resta, o Corpo de Bombeiros vai investigar, vai ter a perícia para saber o que é que causou o incêndio. Se foi um incêndio criminoso ou se foi por conta de algo elétrico, algum problema na eletricidade. Acredito que tenha sido isso. O que me chama a atenção é que nas imagens de mais cedo, agora são imagens ao vivo, nas imagens de mais cedo, você vê que tem uma mulher, essa mulher que está de bolsa aí, ó, ela é a dona, ela está sendo consolada, porque é um prejuízo de R$100 mil. Acabamos de passar por uma pandemia e, na verdade, estamos passando, né? Estamos no finalzinho aqui no Amazonas. A gente acaba de passar por uma pandemia, milhares e milhares de pessoas desempregadas em todo o país, muita gente desempregada em todo o país, e simplesmente essa mulher recebe a notícia, chega em casa, chega na loja e recebe a notícia que a sua loja, em que ela investiu dinheiro, em que ela investiu tempo, em que investiu trabalho, em que houve um incêndio e ela perdeu mais de R$100 mil em mercadoria. R$100 mil em mercadoria. Um prejuízo desse pode levar essa mulher, essa loja, inclusive à falência. Não é brincadeira, meu povo. O comércio está fragilizado, a economia do país também. O governo federal teve que investir aí no Pronamp, né, que é um projeto aí que libera crédito para empresas. Inclusive, a maioria dos bancos já se esgotaram esse crédito do Pronamp para dar um boom em nossa economia, para injetar esse dinheiro em nossa economia. E simplesmente isso aí ainda tem que contar com isso, como se já não bastassem os assaltos que acontecem aqui, que levam a renda do dia dos comerciantes, dos pequenos empresários. Ainda teve esse incêndio na loja dessa mulher. A gente aqui, olha, manda aqui a nossa solidariedade para essa mulher, para a proprietária desse estabelecimento comercial, porque não é fácil, viu, meu povo? Não é fácil. A Meixapema trouxe a informação, prejuízo de mais de R$100 mil para a dona dessa loja de roupas e colchões aí do bairro Tancredo Neves. Eu não sei se a Mei ainda está por lá. Não sei se cadê a Meixapema? Está comigo ainda? Não. Já. Ô Mei, volta aqui para mim. Mei, ela não quis gravar entrevista, o Meixapema, com a gente, né? Você tentou falar com ela. O que é que ela disse para você, Mei? Essa mulher tá arrasada, hein? Então, Mário César, ela não quis gravar entrevista, inclusive ela estava bastante nervosa, disse que não ia falar da desgraça dela, ela usou essas palavras, mas que apenas tinha uma quantidade lá de mercadorias estimada em mais de R$100 mil, porque, como eu disse, essa parte de cima funcionava como subloja e os clientes também tinham acesso a esse lugar. Muitos deles que queriam avaliar os colchões, eles subiam na parte de cima para verificar, então servia como subloja. Ela disse que não sabe exatamente o que pode ter acontecido, mas disse ainda que o incêndio não teria sido criminoso. Não se sabe que se pode ter sido um curto-circuito, mas, como eu disse, algumas testemunhas disseram que começou com uma pequena fumaça nessa parte de cima, Mário César, e rapidamente o fogo se alastrou. Foi aí que eles acionaram o corpo de bombeiros e imediatamente os bombeiros chegaram aqui no local para realizar esses trabalhos aqui nessa loja. A proprietária é essa senhora que está conversando com o bombeiro militar que está aqui ainda no local, já que a área foi isolada. Depois que iniciou o fogo, muitos comerciantes dessas lojas aos redores aqui da Zona Leste de Manaus, da Avenida Altaz Mirim, eles começaram a fazer a retirada de alguns colchões que estavam na parte de baixo. Ajudaram essa senhora guardando essas mercadorias nesses galpões dessas lojas, mas não conseguiram retirar os colchões da parte de cima, justamente por conta do perigo, porque o fogo estava muito alto, Mário César. Inclusive, depois que os bombeiros conteram as chamas iniciaram novamente e aí eles fizeram um outro trabalho pela segunda vez.
e agora a área foi isolada justamente porque vai vir a perícia, a Defesa Civil avaliar, porque há um risco grande de desabamento. Você está vendo que houve rachaduras depois desse incêndio que aconteceu na parte de cima, mas essa senhora está bastante nervosa. Por quê? Porque informou que retornou há pouco tempo a reabrir a essa loja, porque houve esse período de pandemia, onde a situação ficou crítica para muitos comerciantes, então ela reabriu essa loja na semana passada, e aí hoje acontece tudo isso. É realmente de causar muita tristeza. A gente entende o lado dela não querer realmente dar entrevista, tá falando isso porque ela já fica pensando, possivelmente tem contas, né? Tem a família para sustentar, e é uma situação muito complicada mesmo, viu, Mário César? Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, Meire Chapiama, as imagens ao vivo do Tancredo Neves, essa loja de roupas e colchões pegou fogo, houve um incêndio na manhã de hoje. Aí você está vendo as imagens ao vivo, realmente tem rachaduras aí e esse prédio pode até desabar. Eu estava comentando agora aqui que depois dessa pandemia, né, o negócio ficou tão crítico, o negócio ficou tão sério para a nossa economia. Os nossos comerciantes, os nossos pequenos empresários ainda estão tentando sobreviver. O governo federal teve que liberar um crédito aí para que eles possam reparar pelo menos esses prejuízos que tiveram durante a pandemia. Muito obrigado, Meire Chapiama. Volta aqui para mim.